Bom, orçamento secreto, a gente já falou várias vezes aqui, realmente a Michele tem razão, é preciso dar transparência mesmo para o orçamento secreto, mas só lembrando, né, as pessoas, o orçamento secreto ele foi criado no Congresso Nacional. Eu conversei já logo quando veio à tona todo esse assunto, né, durante a campanha agora, eu procurei conversar com alguns especialistas, alguns cientistas políticos que pudessem explicar para mim, historicamente, o que vem acontecendo com essa questão do orçamento secreto. De acordo com analistas políticos, o orçamento secreto ele surgiu no Congresso logo quando o Bolsonaro ganhou a eleição de 2018. E o que aconteceu? Qual foi o movimento que aconteceu em 2018, o Bolsonaro ganhando a eleição? Ele decidiu não colocar ministérios importantes, não nomear ministros de partidos para pastas importantes do nosso país, como Saúde, Ministério da Educação, entre outros. E uma vez ele tomando essa decisão, aí gerou um burburinho no Congresso, onde o pessoal viu que não tinha mais cargos em ministérios, como sempre foi. Aí foi uma reação, né? Essa criação do orçamento secreto foi uma reação a essa decisão inicial de Bolsonaro de não aceitar indicações políticas para ministérios que gerenciam os gastos, né, as maiores verbas do nosso país. Então, gastos importantes do nosso país. Então, foi criado pelo Congresso o orçamento secreto, a primeiro momento vetado por Bolsonaro, depois o Congresso derrubou esse veto e continuou sendo instituído. Lembrando que o Bolsonaro, logo quando ele se elegeu em 2018, ele não fez essas indicações políticas. Porém, depois, ele acabou cedendo parte aí das suas indicações, como o Ciro Nogueira, que faz parte hoje da Casa Civil, ele acabou cedendo a essa indicação política e muitos o criticam, né? Por ele ter se rendido ao Centrão. Ficou muito comentado isso, né? Hoje em dia ainda se fala muito que o Bolsonaro bateu e depois se rendeu ao Centrão. Então essa foi a história do orçamento secreto no nosso país. E o que acontece? Se outro presidente ganhar, se um outro candidato ganhar, ele vai conseguir combater o orçamento secreto? Vai. Se ele voltar como era antigamente, se ele voltar com indicações políticas para os ministérios. Porque é o nosso sistema de governo, o sistema presidencialismo de coalizão. O orçamento, a detenção da verba, fica no Congresso. Sempre foi assim. Sendo agora com o orçamento secreto ou antes com as indicações políticas para os ministérios. O Congresso também detinha as verbas importantes do nosso país. Então, teria que mudar o sistema de governo brasileiro. De repente, essas são as palavras numa conversa que eu tive com um especialista, um cientista político, a gente debatendo esse assunto. Eu fui tentar entender com ele, a gente conversou e aí ele me trouxe essa explicação e que eu entendi que bastante plausível pelo histórico que ele me trouxe. Então, não sei se eu respondi a Michele, mas eu não concordo que não tenha transparência. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal podia muito bem em cima disso, né? Aliás, pediu transparência para os deputados e acho que 30% ou 70%, se eu não me engano, de uma notícia que eu vi há um tempo atrás, que 70% não sabem para onde foi o dinheiro. Então, e aí? O Supremo não é imparcial? Ele não quer colocar a democracia sempre em primeiro lugar? Ele não defende a democracia, não defende o povo brasileiro? Por que ele não vai atrás, não continua pedindo e em cima dos deputados para que eles coloquem essa transparência para o povo brasileiro? Mas você sabe quem tem essa transparência? O presidente Bolsonaro. Vamos lembrar, no debate ele levou uma lista dos deputados do PT que receberam o orçamento secreto. Se ele sabe dos PT, ele sabe de todos os outros. Por que ele não revela? Então, receberam o orçamento secreto, mas ele não sabe de todos para onde que levou. Não é ele que detém isso. Se o orçamento está na mão do deputado, não é ele que tem que saber para onde o deputado levou. Só lembrando, ele está no governo, só lembrando. As duas primeiras pessoas já foram presas pela Polícia Federal, a gente até não comentou isso aqui, mas a Polícia Federal já prendeu as duas primeiras pessoas essa semana, ligadas ao desvio de dinheiro do orçamento secreto. Então, pode esperar que vai prender muita gente. É o novo mensalão, é a corrupção constitucionalizada. O presidente vetou, na segunda vez ele negociou, não é que derrubou o veto, ele negociou, ele mandou um projeto lá, o orçamento secreto está incluído no orçamento de 2023. Se ele fosse contra, ele não incluía, ele
retirava. Mas se ele fosse contra, ele teria que fazer indicações políticas. Mas isso é legítimo da democracia, Não, o orçamento secreto assim também mas é o nosso sistema, é presidencialismo de coalizão. Então tem que mudar o sistema brasileiro de governança. Tem que mudar. Indicar gente da política. O Mandetta era do MDB, foi indicado, foi o ministro da Saúde do Bolsonaro, indicação política. Não foi um bom ministro? Foi. O importante não é não deixar indicar. Isso é legítimo. A gente, quando alguém ganha o governo, ele não pode fechar os olhos para os outros partidos. Os outros partidos existem, estão lá e devem ser negociados. O problema é essa barganha, né? O problema é fazer as escuras. Esse é o problema. O orçamento secreto é tão corrupto quanto o mensalão, só que está constitucionalizado, está na lei e está no orçamento. Se você vê a proporcionalidade do mensalão e do orçamento secreto, tem uma discrepância. O orçamento secreto é 600 vezes o mensalão, exatamente. Não é, Carol. Não, tem uma discrepância. O orçamento secreto é 600 vezes maior do que o mensalão. Não é. E eu acho assim, teria que mudar o sistema. O orçamento secreto é na área dos bilhões, o mensalão era milhões. Não, é um governo fraco, acontece isso. O Ciro Gomes cansou de falar Sempre foi assim. Ministério de Indicações Políticas também não dá certo, não deu certo. Lógico que dá certo. Porque o Congresso, você tem grandes ministros vindo de partido. O Congresso ainda continua, os partidos ainda continuam tendo o poder de verbas importantes, dos principais gastos do nosso país. Isso é legítimo na democracia. Só na ditadura que não tem isso. Ou você quer ditadura, democracia sim, você ganhou, tem os partidos. O orçamento secreto, ele foi baseado na emenda do relator, que é legítima, ela já existe. Então tem que mudar, Xandu. Então tem que entrar lá e mudar a lei. Tem que mudar a lei. O governo não faz isso porque ele não tem força. Se ele fizer, ele não faz isso. Porque se ele fizer... mudar a lei? O Congresso quer mudar a lei? Se o presidente da República faz isso, o Arthur Lira arranca os 10 pedidos de impeachment. É interessante para os deputados mudarem a lei? Pedidos de impeachment contra um presidente sempre existiu. Então, o Dilma valeu. Em todos os governos. Não foi? O Dilma não foi para frente? Por que o Bolsonaro não vai? Porque a Dilma não contemporizou. A Dilma falou para Eduardo Cunha: eu não vou aceitar a corrupção. Então, não vou aceitar a corrupção. O Eduardo Cunha abriu as portas pro impeachment dela. É isso que acontece. Até o Michel Temer falou que a Dilma, acabou de falar um tempinho atrás, que a Dilma foi empichada, mas era inocente, não tinha crime. Foi golpe. Agora, foi golpe, óbvio foi golpe. Bom, a gente está aguardando. Não sei se eu respondi a Michele, viu, Michele? Mas se tiver dúvida... É só a Michele lembrar o seguinte: já foram presas as primeiras 2 pessoas ligadas a desvio de dinheiro do orçamento secreto. Tem uma bela matéria na revista Piauí. Entra lá e veja o que está acontecendo no interior. É para comprar voto, gente. Põe uma coisa na cabeça: orçamento secreto é para comprar voto. A favor do governo atual e do Congresso atual. Mensalão era troca de apoio político no lugar... Para comprar voto. Para comprar voto. Então, não dá para colocar como mesma coisa, não. Não dá para pôr na vala comum. Institucionalizaram o mensalão. A emenda de relator ela é legítima. Não, senhora. Então tem que mudar, do jeito que está fazendo. Tem que mudar. Vai lá, se candidata a deputado e propõe uma lei para mudar o sistema. Eles não querem mudar o sistema, infelizmente. A gente acabou de ler a manchete aqui. 41% dos deputados estaduais são milionários. É por isso que não muda nada, gente. Não tem gente para defender o trabalhador. Tem gente para defender os milionários. Então, vai mudar o quê? Para eles está bom assim, então deixa como tá. E o eleitor vai lá e vota nesses caras, então não reclame depois. Olha, sensacional o que vocês fizeram hoje, viu? Parabéns. É um debate civilizado. Sempre. Isso é bacana. Isso agrada o nosso ouvinte. O ouvinte se sente representado, né? Desrespeito, mais jamais entre nós.